servidores da Câmara Municipal de Ibirité, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê diz o quê? Amém. Creia que você será aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para a lista de questões, somente as questões sonhadas, os temas que eu acho mais importantes para a sua aprovação e classificação da legislação do seu concurso. Vamos para a questão número 1. O que nós temos aí de peculiaridade na questão número 1? Diz assim a questão número 1. De acordo com a lei complementar número 1498, que modifica o Estatuto do Servidor Público do município de Ibirité e dá outras providências, são forma de provimento exceto. Olha só, o primeiro recado que eu quero trazer para você, e na minha opinião, um forte tema para cair na sua prova, são as formas de provimento. Professor, o que são formas de provimento? Imagine um cargo vago, ele será provido, ele será ocupado por uma das formas de provimento. Onde estão preconizadas as formas de provimento? Anote aí, estão ali no artigo 9º. Coloque questão sonhada no artigo 9º, tá? No artigo 9º está ali as formas de provimento. No artigo 9º nós temos as formas de provimento. Quais são? Olha só, vou fazer a leitura do artigo 9º. São formas de provimento de cargo público: a nomeação, a progressão, a promoção, a readaptação, a reintegração, a recondução e o aproveitamento. Muito cuidado, muita cautela, que o acesso não é mais forma de provimento. Houve uma mudança, foi revogado o artigo 9º, inciso 4, pela Lei Complementar 90, de 3 de dezembro de 2009. Então, esqueça o acesso não é mais forma de provimento, tá? Em paralelo, que logo você marque também no seu material, o artigo 44. Por quê, professor? Porque assim como o artigo 9º, ele traz as formas de provimento, assim como o artigo 9º traz as formas de provimento, já falei para vocês o que é isso. Significa o quê? Que o cargo está vago, ele será ocupado, ele será provido por essas formas de provimento. O artigo 44, a contrário senso, vai trazer as formas de vacância. Professor, o que seriam as formas de vacância? Como falava o meu filho quando era pequeno, é ao contrário das formas de provimento. Como eu falei para vocês que provimento, o cargo está vago e será provido, será ocupado pela nomeação, pela progressão, pela promoção, pela readaptação, reintegração, pela recondução e pelo aproveitamento e também pela reversão, que são os incisos do artigo 9º, que eu falei para vocês, forma de provimento. A contrário senso, o cargo, quando está ocupado e ele ficará vago, são as formas de vacância. O cargo ocupado será vago pelo quê? Artigo 44. Exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento. Tá bom? Então, mais uma vez, fique atento que o acesso também, outrora, era forma de vacância, mas hoje não é nem forma de vacância, nem forma de provimento, tá? E para nós gabaritarmos a questão número 1, eu quero ainda trazer para você uma peculiaridade. Perceba que a promoção, ela é tanto forma de provimento, como também forma de vacância. Mais uma vez, a promoção é tanto forma de provimento como forma de vacância. Fique atento a essa informação. Então, com o que nós lemos no artigo 9º, agora ficou fácil gabaritarmos a questão número 1. Mais uma vez, ele quer que marque as formas de provimento, exceto, eu quero trazer um recado para você. Na hora da sua prova, preste atenção, hein? Na hora da sua prova, quando a banca falar marque a incorreta, ou quando trouxer exceto, marque bem forte com a sua caneta ali na prova, que fique tranquilo, a prova você pode riscar à vontade, você não pode, no caso, borrar e nem riscar
o gabarito. Mas a prova você pode riscar à vontade. E aí você marca e coloca na cabeça. Eu quero incorreta, eu quero incorreta, eu quero incorreta. Por que isso, professor? Não vou perder tempo? Não, você vai ganhar a questão. Porque nós somos programados para marcar o correto. Marque o correto, marque o correto, marque o correto. Aí quando aparece uma incorreta e o examinador ele é maldoso, na letra A ele coloca certo. Aí você olha assim, opa, por exemplo, na questão número A, na questão 1, né? A letra A, nomeação. Nomeação é forma de provimento, você marca, olha só, você falhou porque ele queria a alternativa incorreta. Vamos lá. A nomeação é forma de provimento? É. A progressão é forma de provimento? É. A promoção é forma de provimento? É. O acesso é a incorreta, porque nós falamos que o acesso não é mais nem forma de provimento e nem forma de vacância. Perfeito até aí? Tranquilos? Então vamos para a questão número 2. A questão 2 diz, de acordo com a Lei Complementar 14 de 98, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores exclusivos. Cuidado, que a palavra exclusive é contrário a inclusive. Inclusive é incluindo. Exclusive é excluindo. Então, na questão 2, mais uma vez o examinador quer a alternativa incorreta. E olha só, antes vamos fazer a leitura de qual artigo? Do artigo 13. Então, anote aí o artigo 13, que ele é importante para a sua prova. Por quê, professor? Olha só, o artigo 13 ele traz informações importantes. Ele fala que ao entrar em exercício, o servidor ele vai ficar no estágio probatório de 36 meses. Tá? Então, você, quando for aprovado e classificado, você ficará no estágio probatório de 36 meses, em torno aí de 3 anos de estágio probatório. E a questão pede pede os incisos, ou seja, ele pede ali quais são os requisitos, né? Quais são os fatores que você serão objetos de avaliação. Quais são? Aí fala assiduidade e pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, respeito e compromisso com a instituição, aptidão profissional e relação humanas no trabalho. Então, mais uma vez, é muito importante. Lembra que nós falamos lá no início? Vai acontecer a sua aprovação, a sua classificação, acontecerá a sua nomeação, você vai tomar posse e vai entrar em exercício. Ao entrar em exercício, você vai passar 36 meses em estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade, lembrando que você será analisado, tá? Na verdade, os objetos de avaliação estão no artigo 13, nos seus incisos. Vamos ver a alternativa incorreta. A letra A fala disciplina, certo. Letra B, produtividade, certo. Letra C, responsabilidade, ok. Aptidão profissional, ok. A alternativa incorreta na questão 2 é a letra E. Não tem essa aí, dedicação. Ah, professor, mas eu tenho que ser dedicado. Claro que tem, mas lembre que a gente está estudando para um concurso público, prova objetiva, prova de marcar. E na prova, sua prova não tem aí, no artigo 13, a palavra dedicação. Tá certo? Vamos para a questão número 3, vamos lá. Qual é a peculiaridade que nós temos aqui da questão número 3, o que nós temos de especial? Olha só, diz assim, analise a primeira coluna de acordo com a segunda, em concordância com a Lei Complementar 14 de 98. Aí a primeira coluna traz readaptação, segunda coluna, o item 2, recondução, o item 3, aproveitamento, reversão e reintegração. Olha só, é muito simples. Você tem que fazer um paralelo. Falou em readaptação, o que é a readaptação? A readaptação, você vai ver que vai falar do quê? Vai falar justamente em limitação. É quando o servidor público ele tem uma limitação. Opa, limitação no quê, professor? Uma limitação na sua capacidade físico-mental. Então, o servidor tem uma limitação na sua capacidade físico-mental, instala logo na sua cabeça o quê? Readaptação. Já que ele tem uma limitação na sua capacidade física ou mental, ele vai ser readaptado. Então, logo o item 1, readaptação, você observa que é o quarto parêntese de cima para baixo.
é investidura do servidor, encargo compatível com a limitação que tenha sofrido, olha só a cereja do bolo, em sua capacidade físico-mental. Pegou o raciocínio, falou em readaptação, servidor que teve uma limitação, seja na capacidade físico-mental. A pergunta que não quer calar, professor, essa readaptação vai ser analisada por quem? Marque aí, vai ser analisada pela inspeção médica oficial e específica na forma de regulamento, tá bom? Então, o item 1, readaptação, vai colocando aí no seu papel, é o quarto parêntese de cima para baixo. Muito bem. O item 2, ele traz a recondução. O que seria a recondução, professor? É muito simples. Você vai observar, no caso aí, dentro desse contexto, aqui, né, a recondução, o item 2, você vai observar que é o último parêntese. É o retorno do servidor efetivo e estável. Cuidado. Quero trazer uma peculiaridade para vocês, tá? Efetivo não é a mesma coisa que estável. O efetivo é o aprovado em concurso público, tá? O efetivo, olha só, o efetivo é o que, professor? É o aprovado em concurso público. Efetivo é o aprovado em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Perfeito. E o estável, olha só, o estável é o quê? O estável é o efetivo aprovado no estágio probatório, tá? Então, o estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Tá certo? Então, muito cuidado. Então, quando se fala da recondução, o que ele diz aí? É o retorno do servidor efetivo estável, tá, ao cargo anteriormente ocupado. Professor, mas não poderia ser. Por que então que o examinador está falando efetivo estável? Ele não poderia só falar estável? Poderia. Poderia. Ele não poderia falar só efetivo? Não. Não. Por quê? Porque, pensa, quando você for aprovado em concurso público, você vai ser efetivo. Mas enquanto você estiver no estágio probatório, falamos na questão anterior de 36 meses de estágio probatório, você não é estável. Você é efetivo, mas não é estável. Quando você passar por todos aqueles requisitos, nós vimos dos incisos do artigo 13, aí você pode falar, não, pessoal, agora eu sou efetivo e estável. Se quiser resumir, fale só estável, porque nós sabemos que o estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Tá certo? Então, último parêntese, que vai trazer o conceito de recondução. É o retorno do servidor efetivo e estável ao cargo anteriormente ocupado. E decorrerá do quê? Da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Então, tá, o servidor, ele foi aprovado em outro cargo. Aí, em outro concurso, ele vai para lá, se ele não foi aprovado, ele vai ser reconduzido para o seu cargo. É a recondução. Tá certo? Então, a recondução está no último parêntese. Aproveitamento. Pessoal, qual é a palavra-chave? O que eu tenho de especial para que eu possa, na hora da prova, decifrar o aproveitamento? É simples. O aproveitamento, o que você vai procurar aqui? Você vai procurar, nesse caso aqui do aproveitamento, justamente o que traz a ideia disponibilidade, que é justamente o terceiro parêntese. Coloque aí, de cima para baixo, a palavra disponibilidade. Professor, o que é isso? Olha só. Imagine que tem um servidor público em disponibilidade. E aí, de repente, aquele cargo dele volta a existir. Então, vai acontecer o aproveitamento. Aproveitamento é o momento em que vai, como já se fala, aproveitar aquele servidor que está em disponibilidade. Perfeito? Então, o aproveitamento está exatamente onde, professor? No terceiro parêntese, de cima para baixo, na segunda coluna. Reversão, item 4. Reversão é simples também. Qual é a palavra-chave da reversão? É você achar a palavra aposentado por invalidez. Imagine que tem um servidor que está aposentado por invalidez.
Lógico, se ele foi aposentado por invalidez, existe uma razão que levou esse servidor a ser aposentado por invalidez. Só que em um certo momento não mais subsiste as razões. São insubsistentes as razões que levaram aquele servidor para aposentadoria por invalidez. Pronto, estamos diante da reversão. É o primeiro parêntese. Reversão é o ato pelo qual o aposentado por invalidez, olha aí a palavra-chave, aposentado por invalidez, reingressa no serviço público, após verificação por junta médica oficial. Muito cuidado, preste atenção. Quando nós falamos da readaptação, o servidor tem que passar por uma inspeção médica. Aqui, quando se fala já, dentro desse contexto da reversão, o aposentado por invalidez não vai passar por uma inspeção médica, ele vai passar por uma junta médica oficial. Qual é a diferença básica? É simples, a inspeção médica pode ser feita por um médico só. Não precisa ser necessariamente uma área específica da medicina. A junta médica, olha só, a junta médica, em regra, tem que ser pelo menos um médico de uma especialidade e mais de um médico. Por isso se chama junta médica. E aí, como dizem no primeiro parêntese, por junta médica oficial, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Última vez, o servidor foi aposentado por invalidez, por alguma razão. Existe uma razão que levou ele para a aposentadoria por invalidez. Hoje, não mais subsistem as razões que levaram esse servidor para a aposentadoria por invalidez. Então, ele vai o quê? Voltar. Reversão. Volta, reingressa para o serviço. Reversão. E, por fim, a reintegração. O que é, professor, que eu vou procurar na reintegração? Muito simples. Você vai procurar justamente a palavra, desse contexto, servidor demitido. Tá certo? Falou em reintegração, servidor demitido. Um servidor foi demitido, lógico, de forma ilegal, e ele vai voltar, vai ser reintegrado. Então, que a reintegração, segundo parênteses, decorrerá da decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado. Marque a palavra sentença judicial transitada em julgado, puxa um tracinho e escreva sentença irrecorrível, também chamada de transitada em julgado. É aquela sentença que não cabe mais nenhum tipo de recurso. É o ato pelo qual o servidor demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens próprios do cargo. Tá bom? Então, última vez, super simples. Readaptação, vou lembrar do quê? Limitação do servidor na capacidade física ou mental verificada por inspeção médica. Recondução. Recondução é aquele momento em que vai retornar o servidor efetivo e estável ao cargo que ocupava anteriormente, porque ele foi inabilitado num outro estágio probatório. Muito bem. Aproveitamento. O que eu vou buscar? O servidor em disponibilidade. E ele vai ser aproveitado. Reversão. Quem a gente vai procurar? Aposentadoria por invalidez. Existe um aposentado por invalidez. Se ele foi aposentado por invalidez, existem as razões que levaram ele para a aposentadoria por invalidez, só que hoje mais elas são insubsistentes. Então ela vai voltar. Hoje são subsistentes. E a reintegração vai procurar o quê? O servidor que foi demitido de forma ilegal. E aí ele vai voltar. Olha o macete, ele volta com uma coroa de rei, por isso reintegração. Aí dentro desse contexto ele vai voltar, seja por uma decisão administrativa ou por uma sentença irrecorrível, também chamada sentença transitada em julgado, tá bom? Então nós chegamos à conclusão que a questão número 3, a alternativa correta é a letra D. Professor, por favor, me repasse os artigos importantes? Com certeza, você vai fazer essa leitura. Artigo 15, anote aí. Artigo 15 é muito importante, o 15º, né? Quem mais, professor? Coloque aí o artigo 16 também é muito importante. 16º é muito importante. Qual mais, professor? Coloque aí, vá arrochando. Vou arrochando. Artigo 17, ele é muito importante, o 17º. O artigo 18, tá? Isso é importante você fazer a leitura desses artigos antes da prova, tá? Uma vez o aluno anotou todos os artigos, falou, professor, estou preparado, vou ler esses artigos depois da prova. Não, moço, lê esses artigos antes da prova. Depois da prova não vale nada, né? Tem que ler antes da prova, tá bom? Vamos para a questão 4. A questão 4 traz a seguinte redação. Sobre a disciplina estatutária aplicável ao servidor público do município de Ervália. Por favor, retifique aí que o estagiário errou. A gente não erra, o professor não erra. Quem erra é o estagiário, tá?
O estagiário errou aí, colocou Ervalha. Que Ervalha? É um município, né? Mas só que aí na hora de fazer a questão foi trocado. Então coloquei município de Ibirité, uma questão adaptada, tá? Relacione a coluna 1 com a coluna 2. A coluna 1 com a coluna 2, associando os atos funcionais às suas definições. Vamos lá? Coluna 1 é o ato que investe o cidadão no cargo público para o qual foi nomeado. E aí, qual é esse ato que vai investir o cidadão para o cargo o qual ele foi nomeado? É o quê? É a posse. É a posse, tá? Então, o item 1 é a posse. Até brinco com meus alunos que é a chamada dança do põe, 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 de se fazer enlouquecer. Lembra? Dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Eu não vou dançar aqui porque senão os alunos vão ficar maravilhados. Esse professor dança muito, então eu vou deixar para dançar. Depois da aprovação. Na aprovação, quando você passar aí em Minas Gerais, me chame aí para comer o churrasco, que eu vou. Olha que eu vou, hein? Eu vou para todo o Brasil. Você vai ver nas redes sociais que eu sou conhecido como Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Por quê? Porque eu tenho aluno no mundo todo. E detalhe, meus alunos quando passam, eles firmam um compromisso, adivinha de quê? De pagar a minha passagem e a estadia para que eu vá na sua cidade levar o louvor. Eu sou cantor gospel, levo meu teclado e faço aquele louvor de adoração aí na sua aprovação e classificação. Então, vou firmar esse compromisso com você, tá? Só que quando eu for, vai toda a minha família, eu, minha esposa e meu filho. A gente vai sim, com certeza, na sua aprovação, fazer aquele louvor da aprovação e classificação. Então, aí eu vou dar uma abertura e dançar a dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Então, olha o macete. Quem que é a pessoa dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer? Dança do põe, põe, põe. Olha esse macete. O que é a pessoa? Vou até colocar aqui de uma coloração diferente. Olha só, dança do põe, põe, põe. A investidura no cargo público, você estará investido no cargo público com a posse. Com a posse, tá? A investidura no cargo público se dá com a posse. É a dança do põe, 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 te fazendo o quê? Te fazendo enlouquecer, tá bom? Então pronto. Item 1, tranquilo, é a posse. Item 2, face A, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo público de provimento efetivo, ou em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei assim, deva ser provido. O que é isso? É a nomeação. Anote aí do lado que a nomeação é a única forma de provimento originária. Mais uma vez, a nomeação é a única forma de provimento originária. As outras formas de provimento são derivadas. Professor, o que significa, em outras palavras, dizer que a nomeação é a única forma de provimento originária? É simples. Significa que o município, no caso a Câmara Municipal de Ibirité, não lhe conhece. Ela vai lhe conhecer a partir da nomeação. Então, por isso que a nomeação é a única forma de provimento originária, tá bom? Então, nós chegamos à conclusão que o item 2 é a nomeação. Muito bem. E o item 3, professor? Vamos analisar. O item 3, ele diz, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Isso é o que? O exercício. Exercício é efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, nós chegamos à conclusão que a alternativa correta na questão número 4 é a letra D. 3, 2 e 1. Anote os artigos importantes, hein? É o artigo 25. Olha só, artigo 25. O que mais, professor? Anote aí. Artigo 10. Artigo 10 é muito importante. O que mais, professor? Anote aí. O artigo 27. São muito importantes esses artigos, fortes candidatos para cair na sua prova, artigo 25º, 10º e o 27º. Perfeito? Vamos para a questão número 5. Olha só, a questão 5 traz a seguinte redação. De acordo com a Lei Complementar 1498, conceder-se-á a licença ao servidor, exceto. Um tema muito importante que eu quero que você estude é o tema licenças, tá? Leia todas as licenças. Vou colocar aqui um artigo importante, mas o recado é o seguinte, é que você leia todas as licenças, tá? O recado é que você leia todas as licenças. Vou colocar aqui o artigo 108 como referência. Mais uma vez, eu lhe falo, leia todas as licenças, que é um candidato forte para cair na sua prova essa questão, tá? Esse assunto. Aí você vê no artigo 108 que tem a licença para tratamento de saúde, tem a licença quando acidentado no exercício das atribuições ou acometimento de doença profissional, licença por motivo de doença em pessoa e de sua família,
licença por motivo de gestação, adoção, guarda judicial em razão da paternidade, licença para serviço militar, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, para desempenho de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical e para acompanhar cônjuge ou companheiro. Só que a questão, ela pede para marcar a alternativa incorreta, ou seja, qual é a licença que está incorreta. Vamos analisar. A letra A, professor, tem licença para tratamento de saúde? Corretíssimo. Letra A, perfeito, licença para tratamento de saúde. Letra B, professor, tem licença por motivo de doença em pessoa da família e sua família? Com certeza. A alternativa incorreta que vai para o nosso gabarito na questão 5 é a letra C. Por quê, professor? Porque olha o que aqui diz, por motivo de gestação, certo, por adoção, certo, mas não é guarda de fato. Cuidado, hein? Observe no artigo 108, tá? No inciso 4, que é guarda judicial. Então, é esta alternativa incorreta, tá? Não tem essa guarda de fato. Letra D para serviço militar e letra E para interesses públicos, corretíssimo. Futuros servidores aí da Câmara Municipal de Ibirité, finalizamos aqui essa bateria de questões e logo mais estaremos continuando no próximo bloco. Um abraço e até o nosso próximo encontro.